Já acessou o nosso site? www.radiogeekbr.com.br. Ó, você que tá ouvindo a Rádio Geek e gosta de muito rock and roll, fica ligado, porque o Calabouço do Rock chegou com muita pedrada! O negócio é muito louco, toda sexta, às 19 horas, comigo, Lucas Lima, e com a presença ilustre do grande, magnífico, ogro, Giovanni Ventura. Calabouço do Rock, todas as sextas, às 19 horas, na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. radiogeekbr.com.br. Aí, meu, Rádio Geek está de volta, hein? Boa tarde, feliz 2019 para todo mundo. Sim, esta é a primeira edição do programa Ideia de Impacto deste ano. Espero que vocês tenham passado um período maravilhoso de festas. Eu sei que já tá quase em fevereiro, a gente passou esse mês super rápido, super acelerado. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, que vocês já sabem, é o seu espaço semanal sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, responsabilidade corporativa, que você conhece cases, histórias, pessoas, projetos, empresas que estão agitando nesses temas em São Paulo, fora de São Paulo, para o Brasil todo e pelo mundo. Bom, vocês podem ver o programa ao vivo segunda-feira, 13h, e também pode rever os programas sexta-feira, às 4h, sábado, às 19h e domingo, às 11h da manhã, aqui pela Rádio Geek. Tudo através do site radiogeekbr.com.br. Esse e todos os programas também estão no canal do YouTube da Rádio Geek e da Ideia de Impacto. Entra lá, faz uma busca, assiste, dá um like, seus comentários, o que curtiu, o que não curtiu, porque isso ajuda a gente aí trazendo os conteúdos e as histórias que interessam para vocês. Antes de conversar com a nossa convidada especial de hoje, Karen Colantino, que é fundadora do Social English, apenas alguns breves avisos. Por mais um ano seguido, a Rádio Geek será uma das plataformas de conteúdo da Campus Party 2019. Vai rolar muita coisa boa, muita novidade, muito conteúdo. E claro que o programa Ideia de Impacto vai estar presente com algumas entrevistas, projetos novos, pessoas. Até porque, senhoras e senhores, este programa faz 1 ano de idade na Campus Party, então a gente não pode deixar de comemorar. Bolinho, velhinha, o pessoal aqui do estúdio já prometeu que vai levar refrigerante, cerveja. No outro aviso, no feriado do dia 25 de janeiro, a gente lançou um novo projeto, Fora do Eixo, uma iniciativa para trazer histórias, dar visibilidade para as pessoas, empresas, startups, empreendedores na cidade, no estado de São Paulo, estourar um pouco essa bolha aí de que a inovação é coisa de grande empresa e tal. Essa é a primeira fase do projeto, depois a gente vai dar um rolezinho pelo Brasil e por outros lugares. Se tiver curiosidade, dúvida, é só chegar lá no Facebook, na página da Ideia de Impacto. Bom, agora vamos ao que interessa. Vou pedir para Karen começar do começo, que é se apresentar, contar quem ela é. E já vou emendar aí numa pergunta que é: por que a ideia da fundação, da criação do Social English? Muito obrigado pela tua presença aqui, Karen. Bom, muito obrigada, que agradeço a oportunidade. Eu sou a Karen Colantoni, eu tenho 31 anos. E a minha ideia nasceu quando eu completei 30 anos. Eu falei, eu preciso colocar em prática todas essas coisas que eu gosto muito de fazer, os trabalhos sociais e também minha ideia a parte administradora que eu sempre tive, sempre atuei em grandes empresas. Uhum. E aí, com isso, eu criei a Social English em 2018, em parceria com a minha irmã. E a ideia principal é levar as aulas de inglês de qualidade para o pessoal da periferia, qualificá-los para que eles também consigam participar dos processos seletivos e trabalhar em grandes empresas e também conquistar oportunidades, novas oportunidades que eles não sonhavam antes. Teve alguma coisa que deu esse gatilho para vocês? Por que o inglês? Por que esse tema, esse foco? Porque a atuação social a gente pode fazer de diversas maneiras, né? Uhum. Teve algum motivo da tua história pessoal, da história de vocês, na verdade? Teve acabou bastante. explicando isso aí, justificando isso? Sim, a gente sempre gostou muito de inglês. Eu e minha irmã, a gente começou desde criança. A gente morava numa região periférica, onde o avião passava muito baixo. Então, a gente estava assistindo televisão, não conseguia dar continuidade por conta da televisão começava a subir. Uhum. E aí,
Meu pai negociou com o pessoal lá da periferia e falou, vamos todo mundo fechar o multicanal? Uhum. Então a gente era o pessoal da periferia que tinha multicanal. Então na época ainda era muito programa em inglês. Hoje tem muita coisa dublada. Uhum. E aí nasceu dali. Aí quando a gente era adolescente, a gente conseguiu uma bolsa de estudos para conseguir fazer curso de inglês em uma boa escola. Uhum. E aí a partir daí a minha irmã virou professora de inglês, trabalhou como coordenadora. E eu sempre consegui bons empregos justamente por ao menos estar estudando inglês. Então hoje a gente vê que muitos dos nossos alunos, às vezes eles não estão falando muito bem inglês ainda, mas já conseguem outras possibilidades, porque a empresa identifica, ok, pelo menos está estudando, em algum momento vai conseguir ter essa habilidade do inglês. E você estava me contando, enquanto a gente esperava o programa, que a questão do social não é só uma questão da ajuda ou de uma ação social, mas é trazer o inglês para a vida da pessoa, para a vida do aluno, para a vida social dele, para que a língua, de alguma maneira, ajude ele não só conseguir talvez um melhor emprego, uma melhor colocação, mas também que consiga interagir, ter acesso a outras informações no cotidiano, no dia a dia dele. Sim, sem dúvida. O adolescente, tanto um adolescente de periferia como um adolescente rico, até a gente já que é adulto, é muito fácil ficar no nosso mundo, ficar voltado às redes sociais, ficar na internet, e o contato social, o contato com as pessoas acaba ficando já muito limitado. Então, hoje, a atuação principal ainda é num curso presencial, e a gente trabalha, além das competências do inglês, também esse convívio. Então, a parte do social é justamente de ter esse social awareness, da convivência. Eu me lembro quando eu aprendi inglês desde cedo, minha mãe democraticamente me mandou para a aula de inglês. A minha e o meu irmão, e eu me lembro que eu sempre li muito, assim, o meu irmão era um cara que curtia mais música, então a gente teve bons professores, no sentido de que os caras conseguiam se adaptar. E no caso do meu irmão, por exemplo, que não tinha paciência para ler muito, ele gostava muito de música, acabou usando isso como um elemento de entender o idioma, etc. Então também, para não ficar uma coisa chata, só uma lembrança, gente, eu tô falando do século passado, tá? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir fazer isso pela internet, mas como eu sempre brinco aqui, eu sou da época do mimeógrafo, a gente não tinha nem internet, não tinha nada, é bem diferente, mas de qualquer maneira, eu dou aula, eu sei o desafio que é a gente atrair a atenção e a vontade dos alunos por qualquer tema que seja e usar, enfim, a tecnologia do ponto de vista da internet, dos canais, para atrair essas pessoas. Um segundo ponto que eu queria até compartilhar um pouco com você, e que eu, para preparar o programa, acabei levantando alguns dados do contexto e da situação do Brasil do ponto de vista do ensino ou do inglês e de línguas. Então, o Ministério da Educação fez um levantamento e as escolas de idioma hoje no Brasil representam cerca de 6% do faturamento do setor, e aí estão incluídos desde serviços educacionais, escolas de idioma, com faturamento gerado em torno de 10 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Franchising. Apesar desse grande número de escolas e de cursos, etc., o Brasil continua parado, estagnado aí internacionalmente do ponto de vista da proficiência, da fluência do inglês, e está na 41ª posição entre 80 países numa pesquisa realizada pela Education First. A gente tem aí alguns desafios como país, né? A gente tem uma taxa alta de analfabetismo funcional. Para quem não sabe, aquela pessoa que, mesmo tendo a capacidade de leitura e ter aprendido, enfim, tá alfabetizado, conseguir ler as frases, tem dificuldade de interpretação, né? O aprendizado de inglês também varia muito entre as faixas etárias. Algumas curiosidades aí: o maior público está entre 18 e 24 anos, o que inclusive bate com o público que o Social English trabalha, e também tem uma diferença muito grande entre as pessoas de classe alta e as pessoas, digamos, de classe média ou classe baixa. Então, quase 10% das pessoas de classe alta chegam a falar inglês. Quando a gente vai para as classes mais baixas, esse percentual chega a 3%. Então, é um abismo muito grande, mas também é um espaço enorme de oportunidade do ponto de vista de mercado. Então, foi uma ótima sacada de vocês perceberem por uma experiência pessoal
né? E também ter contato aí com as classes média baixa, então, enfim, C, D e E, como o IBGE chama, como um nicho de mercado. A diferença também é regional, então quando a gente pega regionalmente a questão da fala, da fluência e do aprendizado de inglês aqui no Brasil, o Sul e o Sudeste, especificamente, na verdade do Sudeste, só São Paulo tem uma taxa parecida com os estados do Sul, e a exceção é o Distrito Federal. Mas quando a gente vai para as outras regiões, acaba sendo, infelizmente, reproduzindo a diferença que existe com as outras regiões do Brasil, onde o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste acabam tendo taxas diferenciadas. Ainda assim não é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, Mato Grosso, que é um estado que tem menor índice de aprendizado, dá 45%, e o Distrito Federal dá 53%. Então, aí tem umas coisas interessantes que acho que talvez depois a gente possa comentar da tua experiência, né? Uhum. Quando se perguntou para as pessoas por que elas não falavam inglês, é uma questão do tempo, do preço, né? E fato de que o emprego não exige esse idioma, né? E que não tem grana. Né? Digamos, são os 4 principais motivos aí do não aprendizado do inglês. Isso bate um pouco com a tua experiência, com a tua vivência, com o teu contato com os meninos? Sim, sem dúvida. Teve um ponto que você comentou agora, dos 10% da classe alta que fala inglês. Então, se fosse somente o custo, então teriam muito mais pessoas de classe alta fazendo o curso. Então, a gente vê que sim, tem a questão do dinheiro, porque os cursos normalmente são bem caros, os melhores cursos de inglês na faixa de R$400. Mas também tem a parte do tempo e da dedicação que você precisa. Então, a questão só de tempo, ninguém vai hoje em dia, é muito difícil você conseguir estudar do jeito mais tradicional. Quando eu falo tradicional, seria o jeito de pegar um livro, colocar, começar a copiar, isso é bem complicado. Então, o que a gente coloca nas aulas, a gente mostra para os alunos, é que ele precisa inserir o inglês no cotidiano, no dia a dia dele. Então, seja ouvir uma música, um podcast, que tá hoje em dia muito na moda também, ver um livro, não tem tempo de ler um livro inteiro, seja uma revista, um post no Facebook. Quando você colocar as páginas que você vai seguir, ao invés de seguir somente páginas brasileiras, coloca também, pega uma revista americana, que seja de outro país também, não precisa ser só inglês americano, para poder conseguir justamente introduzir no seu dia a dia. Então, o que a gente observa, tanto nos cursos que a gente tem na nossa equipe, profissionais que já trabalharam muito tempo em boas escolas, em grandes escolas, que são pessoas que têm condição financeira para pagar. E assim agora no Social English, com pessoas que não podem pagar um curso, o problema é o mesmo, é a falta de conseguir realmente conseguir colocar no cotidiano e usar o inglês no dia a dia. Então, eu acho que o tempo pesa até um pouco mais do que só a questão do dinheiro. Se você tem o dinheiro, você não vai conseguir ter o tempo. Tá, vamos entrar aí nesse terceiro ponto. Para quem está chegando agora, eu estou falando com o Cari Colantino, que é uma das fundadoras aí da Social English, cuja proposta é promover e dar acesso ao ensino e aprendizagem de inglês para todas as pessoas, principalmente as classes C, D e E, que têm maior dificuldade de acesso ao ensino de idioma. Me conta um pouco como é que vocês estão funcionando, ou como é que as classes acontecem hoje em dia. Ideia um pouco do perfil do público, do aluno, que região da cidade, enfim, conta um pouco. Tá bom. Como é que a coisa está acontecendo. Tá, a gente começou por Diadema, a gente escolheu começar por Diadema, que foi a cidade que a gente cresceu. Então a gente morou em São Paulo por um tempo, eu e minha irmã, a gente se mudou para Diadema, e é uma cidade que ela tem várias autopeças, ela tem uma infraestrutura para a cidade, mas acaba sendo uma cidade um pouco esquecida. Então a gente fez questão de começar por lá, e pela dificuldade até de conseguir um espaço próprio e ter um custo mais elevado, a gente começou com parceria com uma ONG. Então a gente está com 2 anos dentro da parceria com a ONG. Já passaram mais de 140 alunos atualmente no curso. E a gente decidiu começar por lá justamente porque lá tem um impacto muito grande de ser uma região periférica. Entendi. Qual é o nome da ONG? Chama ILIS, Instituto Lira de Inclusão Social. Tá. E aí a ideia foi justamente de conseguir capacitar pessoas periféricas para que elas começassem também
a trabalhar na autopeça que tem em volta da Porque já ONG que tem na cidade. a região das montadoras de automóveis, Isso, enfim, e da cadeia do automóvel. No Grande ABC tem várias montadoras, então muitas jovens têm o sonho de trabalhar numa delas, né? E precisa de qualificação profissional. Uma dessas empresas é muito difícil contratar alguém que não fale inglês, ou que pelo menos tenha algum conhecimento um pouco mais básico, que seja para responder um e-mail. Então a gente decidiu começar por lá. Hoje está ainda com um funcionamento com a parceria. A ideia é que para 2019 a gente já consiga também ter uma escola própria. E a gente vai começar a focar também nas aulas online. Então vocês estão numa fase aí de transição, de conseguir um espaço próprio para permanecer com as aulas presenciais, mas ao mesmo tempo criando um espaço online. Da aula presencial, qual é a média do aluno? São homens e mulheres? São mais jovens? Quem são Em essas? sua maioria são jovens. A gente está com 70% dos alunos até 18 anos. Tem alguns alunos mais velhos também, porque a ideia é justamente de algo de inclusão social. Então, se vê uma pessoa um pouco mais velha, ele não vai ser impedido de fazer o curso. E esqueci a pergunta. O perfil são homens? A gente está com 65% dos alunos são mulheres. A gente terminou esse mapeamento nesse feriado. Aproveitei para conseguir terminar o mapeamento. Então, a gente está bem orgulhoso de ter um número bem grande de mulheres estudando. Que legal. E 60% dos alunos se autodeclaram como negros ou pardos. Entendi. Então, justamente é o que a gente quer mesmo, é conseguir ampliar bem esse impacto, né? E a maioria dos alunos também são de regiões periféricas. Ou seja, a ideia deu certo do ponto de vista de atrair o público, o perfil de pessoas que vocês queriam atrair. Exato. E apoiar e ajudar quando vocês tiveram a ideia de criar. Sim, e isso também só foi possível porque a nossa equipe que cuida da parte administrativa, tem eu e minha irmã, nós somos as sócias idealizadoras do programa, mas tem outras pessoas que cuidam junto com a gente. Então, esse time também é bem diversificado. Se eu ficasse somente com pessoas brancas, como eu e minha irmã, na faixa dos 30 anos, eu talvez atrairia um público específico. Então, na nossa estrutura, nós temos pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas negras, que conseguem ou seja, que representam é. e traduzem a ideia, o conceito, enfim, a visão que vocês têm dessa questão de inclusão social. Esse curso online, ele que vocês estão aí preparando, é um curso que também está focado para o público jovem, ou ele já tem um outro enfoque, um outro conteúdo? Como é que isso está sendo estruturado? Para poder conseguir dar certo, até para conseguir vender essa ideia, eu tive que diferenciar um pouco. Eu participei de um programa no final do ano passado, que me ajudou muito a rever meu plano de negócios, que é algo que é um grande desafio para um empreendedor também, apesar de eu ser administradora formada e sempre fui nerd nisso. Sim. Mas eu tive muita dificuldade. Quando eu consegui finalizar o plano de negócios, eu percebi que eu teria que fazer algumas diferenciações. Então, no curso online, a gente vai focar num público mais adulto, então um pouco diferente do que a gente faz no presencial. Será um público que já trabalha ou que está buscando uma boa oportunidade de primeiro emprego, que seja um estágio. E a ideia será mais voltada ao mercado profissional, principalmente, inicialmente por vendas, que é uma área que eu tenho experiência. Então, os módulos serão voltados a pessoas que trabalham já em algum setor de vendas e que tem interesse em virar um gerente de vendas ou um executivo de vendas. E agora a ideia nesse modelo é oferecer inicialmente para empresas. Então, eu vou oferecer tanto empresas de Diadema e do Grande ABC e depois também migrar para São Paulo. Isso é uma coisa interessante para quem está vendo a gente e tem ideia de empreender, enfim, de montar um negócio. A gente fica muito preocupado no início, e todo mundo, Karen, eu, qualquer um que acaba se metendo aí na ideia de fazer algum tipo de negócio, algum tipo de empreendimento, projeto, a gente tem uma ideia inicial, né, e acha que ela tem que ser construída, detalhada, tem que estar perfeita, e começa a gerar um certo incômodo quando a gente vai mudando ou tendo que adaptar essas ideias ao longo do caminho. Isso faz parte do processo, né? Se eu pegar, por exemplo, esse programa, teve uma concepção, teve uma ideia, quando eu imaginava o formato, o jeito que ele ia acontecer, ele foi alterando ao longo do caminho, né? A ideia é cada vez melhorar. Isso é um ótimo aprendizado. Outro ponto é também a gente tem uma mania de perfeição, de ter que estar tudo redondinho para botar a mão na massa, né? Então vamos fazendo o que a gente não pode errar, etc, etc. Então isso também quebra. Quando a gente vai pra rua, gente,
Pode ser uma startup, pode ser uma empresa de uma escola de idiomas, ou, enfim, uma estratégia de ensino de idiomas, até a venda de uma coxinha, de um bolo, do que for. Né? Cria aquilo, vai pra rua, vende, vê se está dando certo, se as pessoas estão gostando, o que elas querem mais, porque isso vai ajudando a adaptar. Ficar dentro de casa, esperando tudo, não vai adiantar nada. Né? Acaba sendo até pior, né? Você se atrasa. Eu acho que os muito. alunos devem dar um monte de feedback, enfim, de ideias, e ajudar também dentro das aulas e do processo a vocês mapearem enfim, melhorarem esse caminho e esse processo. Né? Eu acho que também é interessante essa ideia de nicho, né? Porque você fala, putz, eu vou dar um curso de inglês. Mas você pegou um módulo com foco de um público que está olhando aí, tem uma formação e está olhando o mercado das empresas, né? Mas, além disso, você ainda foi para um nicho menor ainda, que é o setor de vendas, porque é uma questão de experiência que muita gente também tem medo. Né? Fala, puxa, se eu fechar demais meu nicho, será que eu vou conseguir vender ou, enfim, emplacar essa ideia? E muitas vezes é exatamente por causa disso que você acaba emplacando alguns negócios, algumas vendas, seja de serviços, seja de produtos, porque a pessoa percebe que você entende daquele setor, daquela empresa, daquele nicho, qualquer que seja ele. Quais são... Bom, e depois você vai me contar, gente. Eu sempre falo que os meus convidados, eles podem voltar a hora que eles quiserem, depois de um período. Então, acho que é uma fase muito legal de vocês de começarem a estruturar esse novo, adaptar esse novo modelo, trazendo o componente do curso online. No seu devido tempo, a gente retoma a conversa até para ver como essa coisa evolui. Eu gosto de acompanhar a história das pessoas que eu tenho o prazer de conhecer através do programa. Quais foram os teus, se eu tivesse que numerar aí alguns desafios no meio dessa história, além do plano do modelo de negócio, que todo mundo, o pessoal fala Canvas, a gente tem convulsão e, enfim, fica pensando e quebrando a cabeça de como fazer, né? Mas que outros desafios nessa trajetória aí tiveram para vocês duas, enfim, para todo mundo que está envolvido nesse projeto? Todo o processo acho que é bem desafiador, né? Ele tira muito você da sua zona de conforto, de pensar em coisas novas. Você às vezes tem uma ideia que você acredita que ela é a melhor possível, mas quando você vai testando junto com os clientes, vai vendo que de repente tem algumas coisas para serem adaptadas. Então, além do plano de negócios, que esse deu bastante trabalho, até o convívio com a minha sócia, ela é minha irmã, mas ela também... Então é difícil de você conseguir agendar horários corretos para conseguir falar do trabalho. Então, desde coisa operacional até coisas de visão, né, do negócio. Então isso é um pouco também, é necessário ter um bom relacionamento com o seu sócio, alguém que você consiga confiar bem e definir bem os prazos e todo o processo que você vai fazer na comunicação com esse sócio. Eu diria também, no meu caso, acho que uma coisa que foi bem difícil foi conseguir criar as estratégias para redes sociais. Então eu falo de um público que é bem jovem e eu tô falando de um público da periferia. Não são todas as pessoas que têm um celular que conecta constantemente no Facebook, no Instagram. Então para eles a rede social claramente chega com toda certeza, mas talvez não seja um consumo tão frequente ou algo... Então, como criar algo para isso? Então, acho que esses seriam os maiores desafios que eu enfrentei. E agora, na parte da aula online, eu também não tenho um background, nem eu nem minha irmã, em relação a tecnologias. Mas a gente buscou justamente isso. O nosso público também não é expert em tecnologia. Eu preciso usar uma tecnologia que seja fácil, que seja acessível, que seja com custo baixo. Eu não quero ser a nova revolucionária de tecnologia. Eu quero, sim, revolucionar a aula de inglês. E usar uma tecnologia fácil, barata e que todo mundo consiga utilizar com facilidade. Então, ou seja, o básico funciona, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom, enfim, tem que ir adaptando e entendendo. Eu tô mais preocupada em conseguir gerar um conteúdo de boa qualidade, até por isso que eu tô focando algo mais voltado para vendas, algo um pouco mais, não a ideia de nicho, mas algo não tão específico, porque dentro de vendas engloba muita tem coisa. Um setor gigantesco, né? Mas a ideia é justamente para conseguir gerar um conteúdo relevante. Acho que isso também é um dos desafios, porque atualmente é muito fácil você se perder. Você entra no LinkedIn, entra numa outra rede social, o que mais você encontra é conteúdo. Mas que conteúdo vai ser relevante para o que você precisa? Então a ideia das aulas online também vai ser segmentado em alguns temas que a pessoa vai selecionar de acordo com o que ela precisa naquele momento. Aliás, você tocou num ponto que é chave, né? Para todo mundo, assim. A gente tem muita informação. Sim.
mas precisa gerar conteúdo que seja relevante para o público que você está querendo atingir, para as pessoas que estão interessadas em você, e isso não é um desafio enorme, tanto para o empreendedor, como tem um monte de empresa grande, multinacional, que está apanhando bastante nesse aspecto aí. Próximos passos aí da Social English é terminar esse processo de filmagem, enfim, edição e preparação desse curso online. Exato. É um foco de vocês para esse ano. Vocês têm ideia um pouco de como essa coisa vai sair esse ano ainda? Me conta um pouco aí o Vai, tá para sair já tá até um pouquinho atrasado. Eu queria ter lançado já no começo de janeiro. Mas entre fevereiro e começo de março a gente vai conseguir já começar as divulgações e os oferecimentos, que inicialmente serão parcerias com empresas. A gente quer negociar com as empresas diretamente. Então o foco inicial desse ano será nisso. Vou terminar esse curso online, mas também dar continuidade com a parte social, que a gente já atua em parceria com a ONG. A gente tem alguns editais também que já estão em andamento, que a gente conseguiu de alguns projetos que já vão continuar também com aulas presenciais. Mas o foco inicial vai ser... Então vocês não vão abandonar a aula presencial, mas só vão agregar essa questão do curso online como uma estratégia a mais. Bom, para quem não sabe, Karen, na verdade, está participando, porque no final do ano passado a gente lançou uma campanha, a Ideia de Impacto lançou uma campanha, uma chamada, na verdade, para pedir para as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para responder o questionário do ponto de vista de como eles conheceram a ideia de impacto, que conteúdos eram interessantes que eles tinham visto, que conteúdos eles gostariam de ver. E a Karen foi uma das pessoas que gentilmente respondeu esse brevíssimo questionário. E aí a gente fez um sorteio no final do ano, e aí ela foi a sorteada para contar a história dela e a história desse projeto tão legal do Social English. Karen, para quem quiser conhecer e ter mais informação e mais acesso, qual é o caminho mais fácil? A página do Facebook? Eu acho que hoje o nosso projeto está mais focado no Facebook ainda, né? Então é a página socialenglish.org. Tá, socialenglish.org. Procurando no Face, o pessoal encontra. Já encontra. Esse acho que é o caminho mais fácil. A gente tem um site também que é o mesmo nome, mas pelo Facebook a gente já consegue responder também, tirar dúvidas. Maravilha. Bom, como sempre, a gente vai deixar no descritivo do programa todos os links, todas as informações de acesso para vocês poderem fuçar e conhecer melhor a história do Social English. Eu queria muito agradecer a sua presença. Fique super à vontade quando tiver notícias, novidades. Você viu no começo do programa, a gente dá notícia, conta histórias, não só de chamar você num momento que seja legal para vocês contarem esse caminho de evolução, mas se aparecer alguma novidade, seja uma chamada, alguma coisa, a gente conversa, porque esse é o propósito do programa, né? Dar visibilidade a essas histórias e a gente formar uma rede de pessoas que no fundo está no mesmo caminho, na mesma trilha. Então muito obrigado pelo seu tempo e pela visita. Bom, a gente fica com o programa Ideia de Impacto, o primeiro programa do ano. Voltamos na semana que vem com mais conteúdo sobre inovação, tecnologia, responsabilidade corporativa. Não deixa de acompanhar os programas da Ideia de Impacto no www.radiogeekbr.com.br e nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook no @Ideia de Impacto. Até a próxima. Valeu, pessoal! Ô, meu amigo, fica aí que a gente já volta. Mas meu amigo é...